Olá, tudo bem? Estamos de volta com o programa Pontuando, com mais um assunto que nós achamos muito interessante. Dessa vez, nós vamos ler um artigo dentro do portal, ou melhor, do blog do professor Ladislau Dalbor. O blog dele é o dalbor.org e ele vai falar de alguma coisa. Ele é lotado na área de economia, né? Ele é um especialista, um camarada que trabalhou para a ONU, viveu em vários países. Ele é polonês, radicado no Brasil, e eu já li alguns artigos dele aqui. Nós vamos fazer uma leitura rápida, porque é uma apreciação muito interessante. Ele vai falar de deuses, religiões, políticas e fiéis. Dois pontos, mistério da espiritualidade. Mistérios, né? Da espiritualidade. Então, eu não sei se ele é religioso, se ele é ateu, confesso que eu não sei. Aqui nós estamos gravando o olhar dele, que é um olhar bastante interessante. Eu dei uma olhada na reportagem, achei interessante discuti-la. Me parece que ele é ateu, eu não tenho certeza, mas aqui ele faz algumas digressões interessantes. Para que o vídeo não fique muito rápido, muito longo, eu vou começar a ler. As diferenças são humanas, o ódio ao diferente é que é patológico. Isso ele faz uma introdução aqui. Essa atitude de tolerância, de compreensão das diferenças, é uma questão de elementar dignidade humana e envolve uma atitude bem-humorada frente aos que acham que são donos da verdade ou da verdade. A espiritualidade é forte e é respeitável. O seu uso político e comercial me parece oportunista, mas o que apresento aqui são as ideias sobre as diversas motivações que nos levam para as crenças, para as religiões em diversas épocas e civilizações. Eu acho que a palavra-chave aqui é convergência. Diversas forças nos levam para criar as formas tão diversificadas de religiosidade. Minha crença nada mais é do que uma opção pelo encantamento do mundo. Só compreendo a devoção quando ela se manifesta em reza, festa, dança, batuque, comida e camaradagem. Essa citação que ele faz aqui é de Luiz Antônio Simas, Pedrinhas Miudinhas. Depois ele faz uma citação em inglês, que eu não vou ler, porque eu teria que traduzir, né? Apesar de que não está difícil de traduzir, mas eu não vou fazê-lo, não. Ele faz mais duas citações, uma em latim e outra em português e outra em inglês, né? Então, vamos continuar. Nunca ninguém viu nenhum Deus. No entanto, as divindades, as religiões, as cerimônias, os cantos, os medos e tantas dimensões íntimas e sociais da espiritualidade são tão presentes em nossa sociedade. Bertrand Russell achou necessário explicar e escreveu o livrinho Por que Não Sou Cristão? Isso é um livro de Bertrand Russell. Richard Dawkins escreveu um livro bem persuasivo, A Ilusão de Deus, sobre a quantidade de lendas absurdas presentes nas mais variadas religiões. Christoph Hitchens, no seu God is Not Great, elenca as barbáries que já se fizeram e se fazem até hoje em nome de um Deus. Igualmente interessante é a linda edição do Sesc Mitologia, um guia dos mundos imaginários, de Del Christopher, que analisa este universo não por uma religião, mas por temas comuns às diversas religiões. É interessante pensar de onde vem a força de tantas lendas. Com milênios de evolução, crenças sempre renovadas e tão diversas, parece mais importante pensar nas necessidades que elas preenchem para os pobres mortais que somos, né, do que pesquisar qual Deus efetivamente existe. A ideia geral aqui que apresento, ele, Dalbor, é que a força das religiões está ancorada não em uma motivação apenas, com o medo da morte, por exemplo, ou
em uma verdade revelada, provas de certa maneira, mas na convergência de um conjunto de motivações psicológicas, culturais, políticas, militares e até econômicas. Vale a pena juntar as peças. Eu trabalhei em numerosos países e continentes, ele, Dalbor, e acho curioso que uns rezem de pé e se balançando, outros de joelhos, outros de cócoras, outros ainda sentados de pernas cruzadas, ou cantando e dançando, mas cada religião e todo crente convencidos todos de que o seu Deus, os seus santos, é que são os verdadeiros. De conversar com as pessoas e de ler os textos ditos sagrados de diversas religiões, bem como historiadores, fui anotando um leque de motivações possíveis para tantos deuses, tantas religiões, tantas cerimônias e rezas, e na realidade, tanto sentimento investido numa realidade mágica. Obviamente, com tantos deuses e tantas religiões, não podem ser todos eles verdadeiros, e na realidade nenhum pode se arvorar ser ele o verdadeiro. Na ausência de provas, de fatos concretos, pedem-nos ter fé, ou seja, precisamente acreditar sem provas. O que passa a dominar é o sentimento do sagrado, a atitude de submissão a poderes imaginários, mas tão superiores nas nossas convicções. O divino é profundamente humano e respeitável dentro de limites. Um subtítulo aqui: a morte, medo e mistérios. É interessante pensar nas raízes de tanta força do imaginário, sem entrar em polêmicas, sem ser contra ou a favor, sem escolher de qual religião é mais verdadeira. Uma motivação óbvia é o medo da morte. Inúmeras religiões introduziram a crença na vida eterna, e os detalhes já existiram no zoroastrismo milênios atrás, dos quais herdamos precisamente a ressurreição dos mortos, o julgamento final, o aparecimento de um Messias e a continuidade da vida como vida eterna após a morte. Realmente pensar que somos apenas primatas conscientes que passam algumas décadas nessa terra e desaparecem, gera um profundo sentimento de absurdo. E o vazio da morte assusta. Inventar a vida eterna gera um imenso alívio, ainda que as dúvidas persistam no íntimo. É claramente um pensamento mágico, mas justifica amplamente a adesão. E promove a criação de tantos universos imaginários do pós-morte, já muitos milênios antes da nossa era. A Divina Comédia é bem poderosa na riqueza do desenho do além e constitui apenas um exemplo de tantas descrições nas diversas crenças. Mas também as mais variadas crenças e religiões souberam explorar e ampliar os medos. Segundo Hitchens, desde já não haveria tantas igrejas se a humanidade não tivesse tanto medo do tempo, da escuridão, da praga, do eclipse e de tantas coisas atualmente facilmente explicáveis. Sempre haverá quem navegue nas nossas fragilidades e nossas inseguranças. Outro subtítulo: a busca do sentido da vida. Outra poderosa motivação está ligada não ao medo da morte, mas ao próprio sentido da vida. Wim Wenders tem essa frase bonita: Humanity is craving for meaning, ou seja, a humanidade anseia por sentido. Shakespeare trouxe com força essa frase: Life but a walking shadow, ou seja, a vida como uma sombra que passa. O conto de um idiota. Qual o sentido de nossa passagem barulhenta ou silenciosa num mundo de alegrias, paixões e sofrimentos, da guerra de todos contra todos, da banalidade de tantas coisas? Acho que é uma motivação poderosa. Alguém lá em cima está olhando para o que fazemos, nos julga, contabiliza os pecados e os bons comportamentos e vai nos punir ou então nos recompensar.
ou seja, há sentido, e os inúmeros escribas das diferentes religiões e tantos sermões e falas de religiosos definem, segundo a religião, o que é bom e o que é condenável, gerando milhares de preceitos e proibições. Até hoje estamos diariamente confrontados com gente que tem por missão definir como devemos nos comportar, ou seja, haveria um sentido superior no que fazemos. Há regras, e o caos que vemos no mundo é culpa dos que não seguem essas regras. Nós sentiremos menos perdidos? Nos sentiremos menos perdidos? Pouco importa a realidade e haja criatividade. Outro subtítulo: ansiedade por pertencer. Mais poderoso ainda talvez seja o sentimento de pertencimento social, que nos assegura ter uma crença comum com nossos vizinhos, com a nossa comunidade, por meio das religiões organizadas. Não estamos sozinhos, rezamos da mesma maneira, traduzimos em exclamações religiosas os acontecimentos nas ruas ou nos encontros: vá com Deus, Deus nos ajude, Virgem Maria, o diabo que te carregue, vá de retro, Satanás. Somos todos um grupo, uma comunidade que se entende. Gera uma convicção de identidade. Somos católicos, somos judeus ou protestantes, muçulmanos ou budistas, evangélicos, animistas, pouco importa. O importante é que conhecemos cada um a sua tribo e não estamos sozinhos. A desgraça do pertencimento religioso é que também nos distingue dos outros. E é espantoso como hoje, na era das mídias sociais, as fraturas explodem. Max Fischer, no seu A Máquina do Caos, mostra bem como os algoritmos da maximização da atenção das pessoas navegam nos conflitos religiosos. Pouco importa aqui qual a religião, qual a mitologia, conquanto permite uma clara delimitação entre nós e eles, em bolhas separadas. Pertencer é também excluir. O incluso exclui o que vai ser excluído, mas também atrai. O tribalismo religioso ou político continua poderoso. Mais um subtítulo: o sentimento de estar junto, a sociabilidade perdida. O pertencimento está ligado a outra dimensão, que é a sociabilidade. Neste mundo em que estamos cada vez mais isolados uns dos outros, mal conhecemos os nossos vizinhos no ambiente urbano. Na solidão da família nuclear com o filhinho, o sofá e a televisão, ou o celular, a perda de contato humano real pesa. Nos lugares mais perdidos vamos encontrar a igreja, o templo, frequentemente uma casinha modesta, onde o culto permite que as pessoas se reúnam, se cumprimentem, cantem juntas, se prometam visitas, se deem parabéns pelo filho que está crescido, escutem juntas ou que um padre ou um pastor tenha a dizer sobre a vida e sobre o além, pouco importa, estamos juntos. Bem, o bar e o jogo de futebol também cumprem essa função, mal comparando. E os movimentos sincronizados ajudam na sociabilidade, como aponta Jonathan Haidt, na geração ansiosa. Cristãos se ajoelham, muçulmanos se voltam para Meca, derviches rodopiam, judeus têm o Daven, que envolve orar em voz alta enquanto se balança o corpo de determinada maneira. Congregações cantam e dançam juntas, o que abre o coração de seus membros uns para os outros e para Deus, mas os outros no mesmo meio. O resgate da sociabilidade, ainda que parcial, justifica muito as motivações religiosas, sobretudo nessa sociedade em grande parte atomizada, fragmentada. Estamos menos sozinhos. E o mesmo Haidt lembra o impacto negativo das mídias sociais. Mas o que acontece quando a vida social se torna virtual e todo mundo interage através de telas? Tudo se transforma em um borrão indiferenciado. É um mundo de anomia desestruturada. Outro subtítulo: a magia dos rituais.
E temos o teatro da vida. As pessoas adoram rituais, obrigações agradáveis e assumidas que transformam nossas vidas numa peça de teatro. Shakespeare de novo. A poor player that strut and feet her hour upon the stage, and then is heard no more. Ou seja, um pobre ator que saltita e se agita na sua hora do palco e de quem não se saberá mais. Mas o teatro é tão importante. Lembro que perdi a minha religiosidade numa igreja em Campinas, assistindo à missa com o meu pai. Eu devia ter uns 17 anos e vendo o padre passar entre as fileiras dos bancos, com todas as suas vestes do ofício e balançando um incenso que soltava uma fumacinha, me veio um momento desses que deslocam o conjunto da visão que temos de uma realidade. Vi a cena como um teatro. As roupas, a fumaça, os cantos, a hóstia, as figuras dos santos, as luzes, as velas, tudo me pareceu como algo que as pessoas claramente adoram, mas que evidentemente não tem nada a ver com algum Deus. Então, o mistério, para mim, desapareceu. Com o tempo, iria conhecer inúmeras cerimônias religiosas diferentes, procissões, o dia de Iemanjá na Bahia, ritos africanos, respeitáveis, sem dúvida, frequentemente de beleza emocionante, mas claramente um teatro humano. Os números e variados deuses aqui, apenas pretextos, mas necessários, pretextos atraentes. O uso político da espiritualidade. Menos respeitável é a apropriação política do sentimento religioso, dos primeiros ritos da Mesopotâmia, 5.000 anos antes de Cristo, passando pelos deuses do Egito e dos faraós, do tão divertido universo dos deuses gregos, em brigas e paixões permanentes, tão humanos, a narrativa da Bíblia dos judeus e, mais recentemente, o cristianismo, o islamismo ou o hinduísmo, sem falar da bancada evangélica no Brasil atual, sempre tivemos o uso da espiritualidade das pessoas como instrumento de poder político. Quando Constantino, no ano de 324 de nossa era, torna o cristianismo a religião do império, simultaneamente reforça o seu poder político e assegura poder político ao que já eram os bispos, a Igreja de Roma. Da perseguição, a Igreja se torna perseguidora, dona do poder. J.M. Roberts, no seu History of the World, o descreve de forma elegante. A Igreja se vestiu de púrpura imperial. Aqui promovida a religião de Estado, a religiosidade se torna uma imposição e ai de quem não aderir. O uso da religiosidade como instrumento de poder data de milênios antes de Cristo e haja barbárie em nome de Deus. Roberts, ao analisar as grandes civilizações do mundo, mostra como praticamente todos os poderes políticos utilizaram a religião para se legitimar, numa troca de vantagens entre a capacidade de governos enraizarem-se no poder ou enraizarem o poder político e a capacidade de os clérigos assentarem o seu poder espiritual. Os reis, entre aspas, de direito divino, e o Papa, representante de Deus, uma mão que firma a outra. Não à toa, a mais recente luta pela democracia foi, e continua sendo, uma luta pelo Estado laico, ou seja, separação dos poderes. A colusão do poder político, apoiado no poder militar, com o poder espiritual, apoiado nas estruturas diversificadas dos clérigos no decorrer dos milênios de nossa história, sem dúvida levou as populações a aceitarem as diversas narrativas de Deus, inclusive se convertendo sob pena de morte em tantas civilizações. Hoje continuamos na pré-história, e não é só no Afeganistão. Atração das narrativas. Não podemos deixar de lado a fenomenal criatividade dos que criaram as narrativas dos grandes e das pequenas religiões. As cosmogonias, histórias de como se gerou o mundo, como fomos criados, são de uma riqueza espantosa. Eu tenho minha visão particular de Bereshit. Deus criou o homem,
viu o que tinha feito, balançou a cabeça e decidiu que podia fazer uma coisa muito melhor. E fez, bastou uma costela. O início da Bíblia é lindo, mas é só ver a riqueza das mais variadas cosmogonias no mundo para entender como foram atrativas, só que no caso das narrativas de indígenas, por exemplo, serão qualificadas de lendas. Muitas narrativas constituem empréstimos, como Júpiter romano relativamente ao Zeus grego. O islamismo usou a Bíblia amplamente, assim como as novas igrejas que surgiram nos Estados Unidos. Mas a história da Arca de Noé, inclusive com animais e o pássaro que volta, data de milênios antes da Bíblia. O parto da Virgem, tão importante no cristianismo, já era utilizado em dezenas de narrativas religiosas anteriores. Christoph Hitchens apresenta uma lista delas no seu livro God is Not Greed. Mas quase todos somos alimentados com a mesma narrativa, desde nossa infância inclusive, numa idade em que o que os nossos pais nos contam se torna lei. E mais tarde, como resistir a essa magia? Crescemos, mas continuamos a acreditar. Melhor a magia do que o vazio. A indústria da religião. A razão econômica é igualmente poderosa. A riqueza dos templos, das igrejas, das catedrais dos diversos monastérios é impressionante. Lembro de visitar Santa Sofia em Istambul. É absolutamente deslumbrante. As diversas civilizações da antiguidade semearam o mundo com obras que comovem, e a Grécia e a Itália são, nesse sentido, impressionantes. Mas o dreno econômico de muitas igrejas é igualmente poderoso. O fato de tantas terras na Europa medieval pertencerem a diversas ordens religiosas levou com que a reforma do século XVI, a reapropriação das terras, tivesse um desempenho, ou seja, um papel importante. E a religião desempenhou um papel importante ao justificar a escravidão, ao justificar o colonialismo e as invasões. No Vietnã, religiosos abençoavam as armas que os americanos iriam utilizar para massacrar as populações. Hoje, com o poder da comunicação online e da TV, a religião se transformou numa grande indústria e fica simplesmente barato chegar com mensagens a bilhões de pessoas. A dimensão industrial nos Estados Unidos da América é impressionante e faz parte, sem dúvida, da construção do poder, aproveitando uma pauta que cativa os menos informados, a da sexualidade, a da moralidade cristã e semelhantes, enquanto justifica a desigualdade e a opressão. No Brasil, Edir Macedo tem uma fortuna de 1,34 bilhão. Como é difícil imaginar 1 bilhão. Basta pensar que esta fortuna do bispo, aplicada no Tesouro Direto, aumenta sua fortuna em 385 mil por dia. A capacidade financeira de manipular pessoas aumentou de maneira radical. Tantas pessoas baixam a cabeça e acompanham. Não escolhem o caminho, são apenas seguidores. Aderem, é muito mais fácil. A barbárie justificada, em nome de Deus. A capacidade de mobilização das pessoas para a violência através da religião faz também parte importante do fanatismo em que as crenças podem se transformar. A tragédia dos muçulmanos na Índia, que atingiu milhões de pessoas, é caracterizada, e hoje a polarização religiosa continua a servir de trampolim político para a direita, por exemplo, em Israel. A guerra recente ao território que foi a antiga Iugoslávia utilizou as diferenças religiosas para estimular massacres espantosos com Milosevic e outros personagens. No passado, com as diversas guerras de religião, as cruzadas, tudo se justificava como vontade de Deus, pilhagens inclusive. Os templários da Prússia massacravam as populações do leste europeu em nome de lhes levar a mensagem do Cristo. O filme Alexander Nevsky, de Eisenstein, é um belíssimo documento. Séculos mais tarde, o exército alemão nazista
atacava com o lema "Gott mit uns", ou seja, Deus está conosco. Na Guerra da Secessão nos Estados Unidos, os defensores da escravidão tinham um lema semelhante: Deo vendite. O sionismo navega na religiosidade. O livro A Fé e o Fuzil de Bruno Manso, ajuda muito. Não citarás o meu nome em vão. Liberação do ódio. Não se deve esquecer o poder cativante para as pessoas religiosas do poder dar vazão ao ódio mais visceral em nome dos princípios muito elevados. A caça às bruxas permitia canalizar as tensões e é impressionante encontrarmos na Bíblia a frase: "Não permitirás que as bruxas vivam". Foi também amplamente utilizado contra o universo mais amplo de heréticos, pessoas que pensavam a religiosidade de maneira diferente, por exemplo, ser contra ou a favor de imagens religiosas. Queimar pessoas era excitante e mobilizador, e a Igreja Católica publicou um manual de tortura para que as pessoas acusadas confessassem os seus pactos com o diabo. O Malleus Maleficarum, de 1486, é uma leitura absolutamente impressionante. Pode soltar os seus ódios em nome de Deus. Poder soltar os seus ódios em nome de Deus era muito atraente e, lamentavelmente, uma prática persistente, ou por outra, que ainda persiste. Silvia Federici nos traz descrições poderosas, Deus como justificativa, a serviço da barbárie. O uso da sexualidade. Particularmente forte como elemento de adesão aos preceitos religiosos é a regulação das atividades e até pensamentos sexuais. Nas mais diversas crenças, Deus deve usufruir os comportamentos amorosos. Deus deve definir os comportamentos amorosos com a interpretação detalhada dos religiosos terrestres. Isso envolve padres, rabinos e tantos intérpretes da suposta vontade divina. A associação da sexualidade ao pecado, as práticas da circuncisão ou da excisão, a condenação até da masturbação, a abstenção sexual como prova de virtude, a denúncia e a perseguição de qualquer desvio sexual, a necessidade de confessarmos os maus pensamentos, tudo isso assegura, nas mais diversas religiões, mas felizmente não em todas, um poder de superego vigilante, sempre presente nas atrações amorosas. A perseguição e a criminalização que isso envolve constitui uma desgraça, mas de certa forma amarra nosso subconsciente às respectivas religiões. O celibato dos padres no cristianismo católico é particularmente danoso, com os desvios que hoje conhecemos. O fato das religiões, bem como seus preceitos serem essencialmente masculinos e criminalizarem com particular violência à mulher, é muito significativo. Sempre houve candidatos a atirar a primeira pedra. É excitante. E em muitos lugares, como em muitas cabeças, pouco mudou. A culpabilização da mulher constitui uma profunda covardia. A excisão e a infibulação, então, que ainda atingem milhões, constitui barbárie criminosa. O livro Anti-Gender Politics in the Populist Movements detalha as articulações antifeministas mais modernas e o seu uso político. Veja a resenha nesse site que ele tem aqui do Dalbo. O Economist, de 5 de outubro de 2024, a revista, dedica um número inteiro ao papel central da sexualidade na religião cristã. Não estamos falando de antiguidade, estamos falando também da atualidade. O perigo do homem solto. O argumento moralista. Na minha infância, inculcaram-me com toda a força a ideia de que sem religião, sem temor a Deus, as pessoas se tornariam descontroladas, selvagens e perigosas. Realmente, o ser humano é perigoso e tem instintos que o transformam em ameaça, mas não há base para considerarmos que os homens religiosos apresentem comportamentos mais morais, mais cordatos, mais respeitadores do próximo do que a média geral, inclusive dos que não creem em nada. Aqui basta ler um pouco da história. Não me iludo. O ser humano é capaz de comportamentos abomináveis. Escrevi um texto forte a respeito.
as profundezas da natureza humana, e Jonathan Haidt, no seu A Mente Moralista, traz uma excelente visão do conjunto sobre o que somos, com essa complexidade de motivações contraditórias. O que é inaceitável é a imoralidade de cobrir de legitimidade através das religiões como uma legitimidade emprestada ao sagrado, como inclusive muitos fazem com o conceito de pátria, que é uma ideia muito similar. A hipocrisia ronda esses argumentos, mas, para muita gente, o temer a Deus e as ameaças do inferno justificariam a religiosidade. Eu, no caso ele, Dalbor, acredito mais na racionalidade, em particular no assegurar a cada um o suficiente para uma vida digna. Aliás, para quem se interessar, eu publiquei no meu site, ele, Dalbor, uma edição revista e atualizada dos 10 mandamentos. Deve ser engraçado. Por exemplo, respeitarás a mulher e não apenas a mulher do próximo. A convergência das motivações. O interessante do conjunto é que é tão forte a presença das religiões das mais diversas populações e com as mais diferentes narrativas, não resulta do fato de haver alguma prova da existência do sobrenatural, mas da convergência de um conjunto de motivações, o medo da morte, a vontade de pertencimento social, a construção de uma identidade, mas também da força política aliada com o clero organizado, o poder das narrativas, as mobilizações guerreiras, o dar vazão ao ódio, o controle da sexualidade. É o conjunto de fatores que contribui para o peso da religiosidade nas diversas sociedades e nas diversas épocas. Não se trata simplesmente de ser a favor ou contra, mas de entender um fator dos comportamentos sociais que não podemos ignorar. Frente aos desequilíbrios e tensões, um ponto de apoio, ainda que imaginário, é sempre útil. Além dos pontos de convergência que apontei acima, podemos trazer muitos outros, como a poderosa motivação de ser o povo eleito, como por exemplo dos religiosos judaicos, o que lhes permitiria tudo com os outros povos, a praticidade de explicar o mal através do diabo ou dos diabos, o gosto de deuses particulares sob a forma de um santo para cada profissão ou cidade, o prazer de se imiscuir na sexualidade dos outros em nome da moralidade cristã ou outra, deformação que eu atribuo aos religiosos de buraco de fechadura, obcecados com a intimidade dos outros e, de forma geral, a utilidade de recorrer ao pensamento mágico frente às desgraças, ao sentimento de impotência humana. No meu caso, conheci tantas religiões e tantas narrativas diferentes por parte das pessoas, convencidas de serem as únicas a conhecerem a verdade, que só posso concluir que se trata de construção humana. Todas as religiões são construções humanas no pensamento dele, Dalbor. Atribuir a responsabilidade que fazemos a um Deus, francamente, não é sério. Em particular, se considerarmos as guerras, a violência, a exploração, a ganância descontrolada, a espantosa fome de milhões de crianças, quando temos o suficiente. Temos de assumir a nossa responsabilidade nos humanos eu não sei se é assim que ele quis escrever, não tem acento. Temos de assumir a nossa responsabilidade, deve ser nós humanos, pela barbárie que fazemos. Mas, no essencial, estou seguro que para muita gente o sentimento de espiritualidade é necessário, é profundamente respeitável. O que não é respeitável é o uso político e o uso comercial da espiritualidade e do uso do poder, hoje generalizado. A indústria das crenças constitui uma atividade vergonhosa, radicalmente ampliada com as novas tecnologias de comunicação, permitindo o uso dos nossos sentimentos mais íntimos para interesse que de místicos nada tem. Não usar a palavra de Deus em vão seria um bom preceito a se recomendar a estes pilantras. E se tem uma coisa que os religiosos têm de aprender ou aplicar de maneira generalizada, chama-se tolerância do indiferente. Os seres humanos são facilmente manipulados e passa a justificar o ódio e a violência contra os que qualificam como infiéis, pagãos, ateus, por vezes com diferenças absurdas, como entre grupos cristãos ou entre sunitas xiitas no Islã.
As diferenças são humanas. O ódio ao diferente é patológico. Essa atitude de tolerância e de compreensão das diferenças é uma questão de alimentar dignidade humana e envolve uma atitude bem-humorada frente aos que acham que são donos da verdade com V maiúsculo. Bom, esse texto foi muito esclarecedor. Ao que tudo indica, ele é ateu, mas ele fala de espiritualidade. Eu, particularmente, não sou ateu, mas eu não defino o Deus como o Deus é definido nas religiões. Mas eu acho que não vem ao caso eu dizer aqui o que eu penso a respeito da minha crença e nem mesmo o que ele diz ou o que ele crê a respeito da crença dele. Por quê? Porque aqui ele está mostrando que a religião e a crença em Deus, ou aquilo que fizeram com a imagem de um Deus, existente ou não, você crente nele ou não, existente ele ou não, sendo uma energia, sendo uma pessoa, sendo um ser ou não, não é o que importa. O importa é o que todos, em todas as eras, fizeram com isso. A manipulação, a criação da intolerância, a manipulação para ganhar dinheiro, principalmente hoje aqui no Brasil, e para criar feudos de pensamento em que você possa dirigir as pessoas em bando para tomar certas atitudes que não beneficiem a elas. Ou seja, manipulação pura. Então eu achei importante ler esse texto. O meu título, eu estou lendo aqui, enquanto eu estou lendo, eu não sei que título que eu vou colocar, porque a gente tem que colocar um título chamativo, né? Eu acho que eu vou, não sei se eu vou colocar deuses, religiões, políticas e fiéis. Talvez não. Bom, você está vendo esse vídeo aqui. Espero que você tenha gostado, faça as suas reflexões, não se sinta ofendido se você for de religião A, B ou C, faça uma reflexão sobre aquilo que você crê, imagine a sua capacidade de tolerar ou de não tolerar e veja aquilo que nós podemos edificar em nome dessa espiritualidade. Eu sou uma pessoa que acredito na espiritualidade. Não vou definir Deus, não vou falar nada aqui sobre minha crença, mas não existe só essa matéria aqui. Essa questão de criar uma religião com medo da morte, olha, eu acho que a manipulação foi em cima disso aí. Mas eu não sei se a gente tem a noção da espiritualidade porque a gente teme a morte. Eu acho que a gente tem a noção da espiritualidade porque a gente é humano e dentro dessa humanidade existe alguma coisa de espírito. Mas não vamos definir nada, vou deixar em aberto, cada um com a sua crença. Eu agradeço você ter estado comigo até agora, espero que você tenha gostado dessa provocação e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.